a gente está vendo aí sobre a palavra apostasia, e apostasia não significa apenas um esfriamento, a pessoa pecou, então ela já apostatou. A gente viu que apenas um crente pode apostatar. Então, quando a Bíblia está escrevendo sobre a palavra fiel, é aquele que tem fé. O fiel é aquele que tem fé em Deus. E a Bíblia fala para os fiéis, olha, vocês que são fiéis, permaneçam fiéis. Se há um alerta da parte de Deus para a pessoa permanecer fiel, é porque há uma possibilidade da pessoa desistir da sua fé, abrir mão da sua fé, dizer não quero mais saber de Deus, e é isso que envolve a apostasia. E a gente vê aqui em vários relatos em Hebreus, por exemplo, aqui Hebreus capítulo 3, abre aí comigo Hebreus, a gente vai ver muitos textos aqui em Hebreus, mas eu quero só lembrar você, através desse texto aqui de Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, verso 6 e verso 14, nos lembrando disso aqui, olha só. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Quantas vezes você vê isso na Bíblia? Se guardarmos, se nos mantivermos, se nós continuarmos. Então, guarda aí que o escritor de Hebreus ele está escrevendo justamente para isso. Eu já falei que a carta aos Hebreus ela vai nos lembrar de continuar, de não desistir, que Cristo é superior, portanto nós podemos nos apegar a Ele. Olha só o verso 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firmes até o fim. Você vai ver isso aqui muito em Hebreus, se até o fim, se guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivermos. Então, gente, é importante a gente se manter na palavra. E ele continua dizendo aqui no verso 15, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Ou seja, na rebelião, eles voltaram a sua atenção. Eles voltaram as suas costas para Deus. Na rebelião, eles endureceram o seu coração. E o escritor de Hebreus está falando aqui, se vocês ouvirem hoje a voz dele, se arrependam. Se vocês ouvirem hoje a voz dele, virem os seus corações para Deus. E não é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento que fala sobre essa possibilidade. O Antigo Testamento também fala sobre essa possibilidade de se perder a fé, de se perder o relacionamento com Deus. A gente vê que toda doutrina ela é formada pela sombra do Velho Testamento e a realidade do Novo Testamento. Marque isso no seu coração. Toda doutrina ela tem que ser confirmada por a sombra do Velho Testamento e a doutrina no Novo Testamento. Se a gente está falando de apostasia, no Velho Testamento nós vemos isso em sombra. Por exemplo, no livro de Ezequiel. Vá lá comigo em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, no verso 24. Olha só o que a Bíblia nos lembra. Diz assim, mas se o justo se desviar, está falando de uma possibilidade. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ele está falando sobre o justo. Olha só, Ezequiel capítulo 33, verso 13. É importante a gente notar isso, porque tem gente que possa dizer, tá, mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, não é mais uma possibilidade. Mas nós vimos em Hebreus. E Hebreus está falando que o sangue de Cristo é melhor, a promessa de Deus é melhor, a graça de Deus é melhor, mas mesmo assim, ainda há uma possibilidade, se mantivermos firmes até o final. Ezequiel capítulo 33, só mais uma base para que você tenha do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 33, verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade,
não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. Né? Para mim, é um símbolo da nova aliança. Se eu disser que ele certamente viverá, mas mesmo com a minha declaração de que ele certamente viverá, se ele virar as suas costas para mim e fizer maldade e agir como se fosse um ímpio, deliberadamente, ele certamente morrerá. Então aqui existe uma possibilidade, gente. Uma possibilidade da pessoa virar as suas costas deliberadamente porque ela quer. E ela se entregar novamente ao reino das trevas. Vamos ver então isso em Hebreus capítulo 6, capítulo 10, capítulo 12, essa possibilidade. A gente começa então aqui com a possibilidade da apostasia. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. E eu vou ler aqui da King James, da versão em inglês, que diz assim: porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, se eles caírem. Eu quero mostrar para vocês, então, nessa nossa primeira parte aqui, a possibilidade. Então, se eles caírem, verso 9, mas amados, estamos persuadidos de coisas melhores a vosso respeito. Ele está falando, tem coisas melhores aí para frente, mas vocês podem virar as suas costas para isso. E coisas que acompanham a salvação, embora assim falemos. Veja, verso 11. E desejamos que cada um de vocês mostre a mesma diligência para a plena certeza de esperança até o fim. Diga aí comigo, até o fim. A nossa batida tem que ser até o fim. Ou seja, a gente está vendo aqui que em Hebreus capítulo 6 que essas pessoas não tinham caído. Mas havia uma possibilidade deles apostatarem, deles se rebelarem contra Deus. Hebreus capítulo 10. Vá agora lá comigo em Hebreus capítulo 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10. Lembra que essas pessoas ainda não haviam apostatado. E a gente nota a expressão se. Hebreus capítulo 10, verso 26, eu leio aqui da Almeida Revista Corrigida. Diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, verso 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não é ele recuar, não, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E Hebreus capítulo 12, verso 15 e verso 16, depois verso 25 e verso 28, diz assim, a gente já tinha lido o verso 14, procurem viver em paz com todos e busquem, olha o caminho da santificação, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele está falando daquele grande dia. Ninguém verá o Senhor se você não procurar viver em paz ou manifestar o reino de Deus onde você estiver e buscar a santificação, que é a adequação das nossas experiências ao quê? A quem nós já somos em Cristo Jesus. Verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuide, tome cuidado. Ainda é uma possibilidade. Tome cuidado com isso. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Se vai ser contaminado, gente, é porque está purificado. Então, gente, existe uma possibilidade daquele que é santo se contaminar. É por isso que Apocalipse vai dizer, os santos continuem na santificação, continuem a se purificar. Verso 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Isso aqui apontando até para Adão, que vendeu o seu direito de primogenitura, se tornou um profano, se tornou um impuro. Verso 25, tenham cuidado, olha só a possibilidade, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertiu na terra não escaparam,
muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela nos disciplina, e Hebreus vai nos lembrar isso, que ele disciplina aquele quem ama, ele nos disciplina para que a gente não se perverta, para que a gente não se contamine, para que a gente não se perca, para que a gente não pereça. Meu Deus, verso 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino é inabalável, retenhamos a graça. Meu Deus, o reino é inabalável, eu e você precisamos reter a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E esse fogo consumidor aqui está falando de punição. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Como resultado daqueles que apostatam. O mesmo Deus que chama para a graça é o mesmo Deus que continua sendo um fogo consumidor. Aquele que vai exterminar o pecado. O problema é que o apóstata, ele quer viver no pecado. E a gente tem que entender que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, e ele quer com que todos se arrependam. Mas ainda existem alguns que vão virar as suas costas e deliberadamente eles vão sair da graça, cair da graça, abrir mão da fé. E isso é importante, gente, a gente entender que o autor aqui está fazendo uma distinção clara. Ele não está falando de uma pessoa que esfriou. Ah, a pessoa esfriou. Ah, ela tem três semanas que ela não vai na igreja. Ah, ela tem 3 semanas que ela não ora. Não está falando de um esfriamento, gente. Porque nós passamos por fases, então nós precisamos do corpo. Hebreus vai nos lembrar disso, nós precisamos do corpo para que a gente se acalente, para que a gente se coloque para cima. Ele está falando aqui de um apóstata, alguém que decidiu se afastar. Ele não fala apenas de um afastamento qualquer, mas o cair de uma condição. Preste atenção que o apóstata, ele não se afasta. O apóstata, ele cai de uma condição. Lembra de Adão? Por que o pecado de Adão foi tão devastador? Porque ele não se afastou de Deus. Ele abriu mão, ele caiu de uma posição. Aqui não fala de apenas uma falha, mas fala de perder a salvação. Olha só esses 2 textos aqui, Hebreus capítulo 2, no verso 1, vai lá comigo, aproveitando aí, Hebreus capítulo 2, no verso 1, nos lembra disso. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Importa, por que isso é importante para o escritor de Hebreus? E ele fala não só se apegar com firmeza, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele não está falando aqui de apenas um afastamento, ele está falando aqui de cair de uma condição. Ele está falando aqui para que delas jamais saiamos dessa condição de que nós estamos agora como filhos de Deus. Hebreus capítulo 4, no verso 1, fala, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Que promessa é essa? A promessa da salvação. A promessa do descanso é essa promessa da salvação. E ele fala, cuidado para que vocês não percam a salvação. Para que, veja como ele diz aqui, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançar. E mais uma vez, esse alcançar não é com o nosso esforço. Esse alcançar a salvação é pela graça. E a gente vai ver muito aqui no livro de Hebreus falando da graça de Deus se manifestando. Gente, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é o favor de Deus sobre a nossa vida. A fé é a nossa ação com relação àquilo que nós vemos Deus fazendo. Então nós somos salvos porque Deus nos salvou. E o instrumento pelo qual nós somos salvos é a fé. Por isso que Deus nos dá a fé. Mas mesmo Deus nos dando a fé, eu e você precisamos responder. E isso é muito importante. Existe sim uma possibilidade de nós apostatarmos, de nós abrirmos mão dessa salvação que Ele nos deu tão graciosamente. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver de onde uma pessoa apostata. Se ela cai, da onde ela cai, para que a gente possa ter o cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia.
Então, que esses alertas fiquem fortes no nosso coração para que a gente guarde firme até o fim a esperança da promessa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.